E hoje a gente vai falar sobre o brutal assassinato do jovem boliviano Anakin Tankara, que foi brutalmente assassinado e esquartejado pela sua ex-namorada. Então, vamos para o vídeo. Anakin Tankara, um jovem calmo, tímido, que era muito querido no bairro onde ele morava. Ele morava na província de La Paz, na Bolívia. Ainda na infância, Anakin teve uma perda muito grande. A sua mãe acabou abandonando ele, um irmão mais novo e o seu pai. O seu pai relata que daquele dia em diante, Anakin tinha ele como seu melhor amigo. Tudo que ele ia fazer, ele consultava o pai e pedia os conselhos do pai. Anakin também era conhecido no bairro onde ele morava porque ele tinha uma página no Facebook, onde ele tentava conscientizar as pessoas sobre o cuidado com os animais. Ele gostava muito de animais. E ele também estava no terceiro ano da faculdade pública de Direito. Ele relatava para o pai que ele não gostava de injustiças e ele queria se tornar um advogado para ajudar as pessoas mais pobres. Mas a vida de Anakin acabou tomando um rumo que nem ele nem a sua família esperavam. No dia 30 de agosto de 2021, numa segunda-feira, Anakin não levantou de manhã como seu costume. E o pai disse que deixou ele dormir até mais tarde porque no domingo, no dia anterior, ele teria chegado muito tarde do serviço. Ele também trabalhava numa loja onde ele consertava celulares. Então, lá pelo meio-dia, quando ele levantou, ele avisou o pai que ele teria que sair porque ele tinha que fazer uma prova na faculdade, mas ele só ia fazer a prova e já retornaria. Nem ele nem seu pai imaginavam que aquela seria a última vez que os dois iriam se ver. Já tinha passado algum tempo, depois da saída de Anakin, eram exatamente 6:30 da tarde, quando o pai de Anakin viu que ele ainda não tinha retornado. Então ele resolveu ligar para saber onde Anakin estava, só que ele não atendeu a ligação. O pai ficou meio preocupado porque ele não chegava a esse horário em casa. O pai dele foi ver de novo se ele já estava em casa e viu que ele não estava. Já era mais ou menos umas 9:30 da noite, assim ele fala. E já ficou preocupado porque ele sempre, quando chegava mais tarde, ele ligava pro pai. E aí o pai acabou vendo que ele tinha mandado uma mensagem aonde ele falava que não era pro pai esperar ele, porque ele iria demorar, porque ele ia até a casa da sua ex-namorada, a Luz Peralta, de 21 anos. E o pai relata que eles já tinham acabado o relacionamento fazia mais ou menos 3 meses. Mas mesmo assim, ela sempre ligava a altas horas da noite para casa deles, atrás do Anakin. E quando ela não atendiam ela, ela ia até a casa deles lá chamar ele. E na terça-feira, dia 31, o pai acordou de manhã e foi até o quarto do filho e viu que ele não estava lá. E não era costume dele dormir fora. Então o pai pegou, tentou ligar de novo, ele não atendeu, então resolveu ir até a faculdade do Anakin para saber se alguém sabia dele ou ele já estava lá. Chegando lá, ele encontrou alguns colegas do Anakin e eles relataram que não tinham visto o Anakin e não sabiam dele. Então o pai lembrou que ele tinha dito que ia até a casa da ex-namorada. Ligou para ela, ela disse que não sabia de nada e que ela até ficou preocupada porque ela não tinha visto ele. Aí o pai entrou em desespero. Resolveu ir até os hospitais da cidade porque ele imaginou, ele deve ter sido se acidentado, foi assaltado, alguma coisa, ele deve estar no hospital. Revirou todos os hospitais da cidade e não encontrou ele. Aí ele resolveu ir na delegacia. Chegando na delegacia, o delegado disse pro pai que não podia fazer nada ainda porque não fazia 48 horas. E ele disse, isso é coisa de jovem, daqui a pouco ele aparece e o senhor vai para casa, fique tranquilo. Mas se ele não voltar, quando fazer 48 horas, o senhor volta aqui. Mas aí no dia 1º de setembro, pela manhã, Anakin ainda não tinha retornado. Então já fazia o tempo suficiente para ele dar queixa. Ele foi de manhã na delegacia, deu queixa que o seu filho estava desaparecido. Na parte da tarde do dia 1º de setembro, a delegacia ligou para a casa do pai de Anakin e pediu para ele retornar até lá. Chegando lá, pediram para ele identificar um corpo que tinha sido achado naquela madrugada do 1º de setembro. E quando o pai olhou, reconheceu que era o seu filho. E aí o pai se perguntou o que aconteceu
no dia 30 que o Anakin não retornou para casa. Então vamos voltar lá no dia 30. Quando o Anakin saiu da faculdade, a sua ex-namorada Luz estava esperando na saída. E ela convidou o Anakin para ir até a casa dela, para os dois conversarem. Só que Anakin não sabia que logo após eles terminarem o namoro deles, Luz já tinha engatado um novo namoro com Álvaro Salinas, de 24 anos. Chegando na casa de Luz, eles beberam até tarde da noite. Quando menos esperava, o atual namorado de Luz, o Álvaro, apareceu e pulou uma janela. Então ele e Anakin entraram em uma luta corporal, só que Anakin levou a pior. E ele dominou Anakin e disse para Luz: se tu realmente me ama, então tu me dá uma prova. E Luz foi até a cozinha, pegou uma faca e golpeou Anakin 2 vezes. Então aquela madrugada do dia 31, eles passaram a noite inteira torturando e cortando o Anakin. Então, quando o Anakin já estava praticamente quase morto, eles viram que não poderiam descartar o corpo dele porque ele estava muito machucado e não tinha como os dois conseguir tirar ele de dentro de casa. Então, o Álvaro, ele estudava gastronomia e ele sabia fazer cortes precisos. Então, ele pegou uma serra elétrica e os dois começaram a partir o corpo dele. Eles partiram o corpo dele em 6 pedaços. Naquele dia de noite, eles botaram os pedaços do corpo de Anakin numa bolsa preta e foram até o bairro vizinho. Só que eles tomaram um táxi. Quando eles entraram dentro do táxi, o taxista perguntou o que eles estavam levando naquela bolsa preta, que estava um cheiro muito forte de sangue. E eles falaram pro taxista que era carne de porco que eles estavam levando para vender. E aí na madrugada eles desovaram o corpo e voltaram para casa. Aí na madrugada do dia 1º de setembro, a vizinhança desse bairro começou a ver que os cachorros estavam fazendo muito barulho. E aí um morador foi ver o que estava acontecendo, que estavam os cachorros tudo perto de um mato lá. Quando ele chegou lá, ele viu uma bolsa preta. Quando ele mexeu na bolsa, ele viu um pé. Então ele ligou para a polícia. E como o pai dele foi naquela manhã do 1º de setembro lá e deu as características do filho, de tarde chamaram ele foi lá, reconheceu o corpo. E aí eles começaram a montar uma investigação para ver o que tinha acontecido com o Anakin. A primeira pessoa que virou suspeita número 1 da polícia foi a ex-namorada dele, a Luz. Então passou alguns dias ali, a polícia conseguiu um mandato para ir até a casa dela investigar. Chegando lá, ela entrou em contradição com perguntas que fizeram para ela e a polícia acabou entrando na casa, investigando e acabou achando no celular dele fotos. E acabaram vendo que ainda tinha respingos de sangue no chão. E um policial entrou num quarto e acabou achando o tronco dele. Estava dentro de um cesto cheio de roupas. E aí ela tentou dizer que não foi ela, que foi alguns espíritos de preto que entraram lá e mataram ele. Ela tentou dar uma de doido. Mas aí ela acabou entregando e entregou o seu atual namorado também, o Álvaro, que os dois tinham feito isso e os dois foram presos. Depois que eles foram presos, eles primeiro falaram tudo o que tinha acontecido no crime e eles acabaram revelando também que quando eles tinham já esquartejado o Anakin, eles ainda tiveram uma relação sexual na frente dos pedaços do Anakin ali, na frente do corpo do Anakin ainda. E aí depois, antes do julgamento dos dois, eles tentaram também mudar a versão. O Álvaro tentou dizer que foi só ele para não incriminar a Luz, mas a juíza não quis saber. E no dia 9 de setembro de 2022, os dois acabaram sendo condenados a 30 anos de prisão, que é a pena máxima lá que tem na Bolívia. E a última notícia que se sabe dos dois é que eles entraram recentemente com um trâmite na justiça para casarem. E o pai do Anakin, depois que soube disso, deu uma entrevista dizendo que o que eles querem é ter a visita íntima e poder sair da cadeia. E ele tem medo que nessas saídas de um e visitar o outro, depois que eles casarem, eles acabarem fugindo da cadeia. Então, meus amigos, quem gostou do vídeo aí, se puder, por favor, deixe um like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!